Talvez exista algo na sua vida que parece não sair do lugar. Você tenta, luta, espera, mas alguma coisa parece impedir o seu avanço. Hoje, vamos colocar essa situação nas mãos de Deus e pedir a poderosa intercessão do Arcanjo Miguel. Enquanto você acompanha esta oração, apresente a Deus aquilo que mais precisa de libertação. Pode ser um caminho fechado, um projeto parado, uma situação difícil, uma preocupação financeira ou simplesmente a sensação de que sua vida não consegue avançar. Fique comigo até o final. Não saia desta oração antes da última palavra. Reze com fé, porque este momento é para entregar, confiar e pedir que Deus renove as nossas forças. E antes de continuar, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as nossas novas orações. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de força, proteção e esperança. E se você encontrar o botão hype nos comentários, clique nele para ajudar esta oração a alcançar mais pessoas que também precisam de uma palavra de fé. Agora, feche os olhos, respire fundo, acalme o seu coração e coloque diante de Deus tudo aquilo que está impedindo a sua vida de avançar. Não precisa saber como Deus vai agir, precisa apenas confiar. Com fé, vamos pedir: Arcanjo Miguel, caminha à minha frente e, pela vontade de Deus, quebra toda a corrente que impede a minha vida de avançar. Que toda prisão seja transformada em liberdade e que a nossa fé seja maior do que qualquer obstáculo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento, nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, com fé, esperança e a certeza de que nenhuma corrente é mais forte do que o poder de Deus. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, venha ao nosso encontro nesta hora. Erga sua espada de luz sobre a nossa vida. Passe diante de nós e corte uma por uma todas as correntes que têm impedido o nosso avanço. Corte as correntes do medo, as correntes do desânimo, da tristeza, da insegurança. Corte as correntes da falta de esperança, que nos fazem acreditar que nada vai mudar. Em nome de Deus, que todo o peso que carregamos seja retirado dos nossos ombros agora. Que toda porta que precisa ser aberta encontre a chave nas mãos de Deus. Que todo caminho que parecia fechado comece a se abrir agora. Arcanjo Miguel, visite agora a nossa vida, os nossos sonhos e tudo aquilo que colocamos nas mãos do Senhor. Entre nos lugares onde existe angústia e leve paz. Entre nos lugares onde existe confusão e leve clareza. Entre nos lugares onde existe medo e leve coragem. Arcanjo Miguel, se existe alguma corrente invisível tentando nos prender ao passado, corte-a agora, pela autoridade que vem de Deus. Se existe alguma situação que parece não sair do lugar, apresente-a diante do Senhor. Se existe um caminho que parece bloqueado,
Peça a Deus que mostre uma nova direção. Se existe uma batalha que estamos cansados de enfrentar, intercede por nós e nos ajude a permanecer firmes. Não permitas que o medo decida o nosso futuro. Não permitas que as derrotas do passado roubem a nossa fé do amanhã. Não permitas, Arcanjo Miguel, que palavras negativas tenham mais força sobre nós do que a palavra de Deus. Arcanjo Miguel, caminha à nossa frente. Onde houver obstáculo, envia o auxílio de Deus. Onde houver confusão, envia a sabedoria. Onde houver desânimo, envia a força. Onde houver portas fechadas, se for da vontade de Deus, que sejam abertas. Porque nós não queremos apenas avançar, nós queremos avançar na direção que Deus preparou para nós. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti tudo aquilo que hoje parece impossível. Entregamos as preocupações, as noites difíceis, as portas fechadas, os planos que não deram certo, as oportunidades perdidas e pedimos, Senhor, toma tudo em Tuas mãos. Arcanjo Miguel, corta agora toda corrente que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, podemos continuar. Se Deus está conosco, podemos recomeçar. Se Deus está conosco, podemos levantar, podemos caminhar. E nenhum obstáculo terá a palavra final sobre a nossa vida. Arcanjo Miguel, coloque a sua proteção sobre cada pessoa que está rezando esta oração com fé. Proteja sua mente, o seu coração, os seus caminhos. Proteja suas decisões, os seus sonhos e, principalmente, ajude-nos a permanecer debaixo da vontade e da proteção de Deus. Que toda corrente que prende se transforme em liberdade. Que todo medo se transforme em coragem. Que toda espera se transforme em preparação. E que todo recomeço seja conduzido pelas mãos de Deus. Arcanjo Miguel, quando não soubermos qual caminho seguir, peça ao Senhor que ilumine os nossos passos. Quando não tivermos forças para continuar, peça ao Senhor que renove as nossas forças. Quando pensarmos em desistir, lembra-nos de que Deus ainda está trabalhando. Quando uma porta se fechar, ajude-nos a confiar que Deus pode abrir outra muito melhor. Quando tudo parecer perdido, ajude-nos a olhar para o céu e recordar que para Deus não existe impossível. Senhor, quebra em nós toda a prisão interior. Liberta-nos daquilo que nos impede de acreditar. Liberta-nos daquilo que nos paralisa, daquilo que nos faz viver presos ao que já passou. Dá-nos coragem para começar novamente, sabedoria para escolher o melhor, perseverança para não abandonar os caminhos do bem, e coloca diante de nós as oportunidades que realmente vêm de Ti.
Arcanjo Miguel, fica conosco nesta caminhada. Seja o nosso auxílio nas batalhas, o nosso defensor nas dificuldades, instrumento da proteção de Deus sobre a nossa vida. Que a espada de luz do Arcanjo Miguel simbolize hoje a vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre o desânimo e da confiança em Deus sobre toda a preocupação. E agora, com toda a nossa fé, nós declaramos: Deus está à nossa frente. Deus está cuidando daquilo que não conseguimos resolver. E nenhuma corrente será capaz de impedir aquilo que Deus determinou para nós. Arcanjo Miguel, abra espaço onde não existe, ilumina onde existe escuridão, fortalece onde existe fraqueza e nos conduza para mais perto de Deus. Nós entregamos o nosso presente, o nosso futuro, os nossos caminhos e descansamos na certeza de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Que hoje seja um dia de libertação, um dia de recomeço, um dia de esperança. Que hoje caiam as correntes que nos impediam de avançar e que os nossos passos comecem novamente a caminhar na direção das bênçãos que Deus preparou. Arcanjo Miguel, intercede por nós. Senhor Deus, recebe a nossa oração e que tudo aquilo que for para o nosso bem, segundo a Tua vontade, encontre caminho para chegar até nós. Nós confiamos, esperamos, perseveramos e cremos, porque a última palavra não pertence ao medo. A última palavra pertence a Deus. E se Deus abrir um caminho para nós, ninguém poderá impedir que caminhemos por ele. Arcanjo Miguel, caminhe à nossa frente e, pela vontade de Deus, quebre toda a corrente que impede a nossa vida de avançar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento, nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, com fé, esperança e a certeza de que nenhuma corrente é mais forte do que o poder de Deus. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, venha ao nosso encontro nesta hora. Erga sua espada de luz sobre a nossa vida. Passe diante de nós e corte uma por uma todas as correntes que têm impedido o nosso avanço. Corte as correntes do medo, as correntes do desânimo, da tristeza, da insegurança. Corte as correntes da falta de esperança, que nos fazem acreditar que nada vai mudar. Em nome de Deus, que todo o peso que carregamos seja retirado dos nossos ombros agora. Que toda porta que precisa ser aberta encontre a chave nas mãos de Deus. Que todo caminho que parecia fechado comece a se abrir agora. Arcanjo Miguel, visite agora a nossa vida, os nossos sonhos e tudo aquilo que colocamos nas mãos do Senhor. Entre nos lugares onde existe angústia e leve paz. Entre nos lugares onde existe confusão e leve clareza. Entre nos lugares onde existe medo e leve coragem.
Arcanjo Miguel, se existe alguma corrente invisível tentando nos prender ao passado, corte-a agora, pela autoridade que vem de Deus. Se existe alguma situação que parece não sair do lugar, apresente-a diante do Senhor. Se existe um caminho que parece bloqueado, peça a Deus que mostre uma nova direção. Se existe uma batalha que estamos cansados de enfrentar, intercede por nós e nos ajude a permanecer firmes. Não permitas que o medo decida o nosso futuro. Não permitas que as derrotas do passado roubem a nossa fé do amanhã. Não permitas, Arcanjo Miguel, que palavras negativas tenham mais força sobre nós do que a palavra de Deus. Arcanjo Miguel, caminha à nossa frente. Onde houver obstáculo, envia o auxílio de Deus. Onde houver confusão, envia a sabedoria. Onde houver desânimo, envia a força. Onde houver portas fechadas, se for da vontade de Deus, que sejam abertas. Porque nós não queremos apenas avançar, nós queremos avançar na direção que Deus preparou para nós. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti tudo aquilo que hoje parece impossível. Entregamos as preocupações, as noites difíceis, as portas fechadas, os planos que não deram certo, as oportunidades perdidas e pedimos, Senhor, toma tudo em Tuas mãos. Arcanjo Miguel, corta agora toda corrente que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, podemos continuar. Se Deus está conosco, podemos recomeçar. Se Deus está conosco, podemos levantar, podemos caminhar. E nenhum obstáculo terá a palavra final sobre a nossa vida. Arcanjo Miguel, coloque a sua proteção sobre cada pessoa que está rezando esta oração com fé. Proteja sua mente, o seu coração, os seus caminhos. Proteja suas decisões, os seus sonhos e, principalmente, ajude-nos a permanecer debaixo da vontade e da proteção de Deus. Que toda corrente que prende se transforme em liberdade. Que todo medo se transforme em coragem. Que toda espera se transforme em preparação. E que todo recomeço seja conduzido pelas mãos de Deus. Arcanjo Miguel, quando não soubermos qual caminho seguir, peça ao Senhor que ilumine os nossos passos. Quando não tivermos forças para continuar, peça ao Senhor que renove as nossas forças. Quando pensarmos em desistir, lembra-nos de que Deus ainda está trabalhando. Quando uma porta se fechar, ajude-nos a confiar que Deus pode abrir outra muito melhor. Quando tudo parecer perdido, ajude-nos a olhar para o céu e recordar que para Deus não existe impossível. Senhor, quebra em nós toda a prisão interior. Liberta-nos daquilo que nos impede de acreditar. Liberta-nos daquilo que nos paralisa
daquilo que nos faz viver presos ao que já passou. Dá-nos coragem para começar novamente, sabedoria para escolher o melhor, perseverança para não abandonar os caminhos do bem, e coloca diante de nós as oportunidades que realmente vêm de Ti. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta caminhada. Seja o nosso auxílio nas batalhas, o nosso defensor nas dificuldades, instrumento da proteção de Deus sobre a nossa vida. Que a espada de luz do Arcanjo Miguel simbolize hoje a vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre o desânimo e da confiança em Deus sobre toda preocupação. E agora, com toda a nossa fé, nós declaramos: Deus está à nossa frente. Deus está cuidando daquilo que não conseguimos resolver. E nenhuma corrente será capaz de impedir aquilo que Deus determinou para nós. Arcanjo Miguel, abra espaço onde não existe, ilumina onde existe escuridão, fortalece onde existe fraqueza e nos conduza para mais perto de Deus. Nós entregamos o nosso presente, o nosso futuro, os nossos caminhos e descansamos na certeza de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Que hoje seja um dia de libertação, um dia de recomeço, um dia de esperança. Que hoje caiam as correntes que nos impediam de avançar e que os nossos passos comecem novamente a caminhar na direção das bênçãos que Deus preparou. Arcanjo Miguel, intercede por nós. Senhor Deus, recebe a nossa oração e que tudo aquilo que for para o nosso bem, segundo a Tua vontade, encontre caminho para chegar até nós. Nós confiamos, esperamos, perseveramos e cremos, porque a última palavra não pertence ao medo. A última palavra pertence a Deus. E se Deus abrir um caminho para nós, ninguém poderá impedir que caminhemos por ele. Arcanjo Miguel, caminhe à nossa frente e, pela vontade de Deus, quebre toda a corrente que impede a nossa vida de avançar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento, nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, com fé, esperança e a certeza de que nenhuma corrente é mais forte do que o poder de Deus. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, venha ao nosso encontro nesta hora. Erga sua espada de luz sobre a nossa vida. Passe diante de nós e corte uma por uma todas as correntes que têm impedido o nosso avanço. Corte as correntes do medo, as correntes do desânimo, da tristeza, da insegurança. Corte as correntes da falta de esperança, que nos fazem acreditar que nada vai mudar. Em nome de Deus, que todo o peso que carregamos seja retirado dos nossos ombros agora. Que toda porta que precisa ser aberta encontre a chave nas mãos de Deus.
que todo caminho que parecia fechado comece a se abrir agora. Arcanjo Miguel, visite agora a nossa vida, os nossos sonhos e tudo aquilo que colocamos nas mãos do Senhor. Entre nos lugares onde existe angústia e leve paz. Entre nos lugares onde existe confusão e leve clareza. Entre nos lugares onde existe medo e leve coragem. Arcanjo Miguel, se existe alguma corrente invisível tentando nos prender ao passado, corte-a agora, pela autoridade que vem de Deus. Se existe alguma situação que parece não sair do lugar, apresente-a diante do Senhor. Se existe um caminho que parece bloqueado, peça a Deus que mostre uma nova direção. Se existe uma batalha que estamos cansados de enfrentar, intercede por nós e nos ajude a permanecer firmes. Não permitas que o medo decida o nosso futuro. Não permitas que as derrotas do passado roubem a nossa fé do amanhã. Não permitas, Arcanjo Miguel, que palavras negativas tenham mais força sobre nós do que a palavra de Deus. Arcanjo Miguel, caminha à nossa frente. Onde houver obstáculo, envia o auxílio de Deus. Onde houver confusão, envia a sabedoria. Onde houver desânimo, envia a força. Onde houver portas fechadas, se for da vontade de Deus, que sejam abertas. Porque nós não queremos apenas avançar, nós queremos avançar na direção que Deus preparou para nós. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti tudo aquilo que hoje parece impossível. Entregamos as preocupações, as noites difíceis, as portas fechadas, os planos que não deram certo, as oportunidades perdidas e pedimos, Senhor, toma tudo em Tuas mãos. Arcanjo Miguel, corta agora toda corrente que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, podemos continuar. Se Deus está conosco, podemos recomeçar. Se Deus está conosco, podemos levantar, podemos caminhar. E nenhum obstáculo terá a palavra final sobre a nossa vida. Arcanjo Miguel, coloque a sua proteção sobre cada pessoa que está rezando esta oração com fé. Proteja sua mente, o seu coração, os seus caminhos. Proteja suas decisões, os seus sonhos e, principalmente, ajude-nos a permanecer debaixo da vontade e da proteção de Deus. Que toda corrente que prende se transforme em liberdade. Que todo medo se transforme em coragem. Que toda espera se transforme em preparação. E que todo recomeço seja conduzido pelas mãos de Deus. Arcanjo Miguel, quando não soubermos qual caminho seguir, peça ao Senhor que ilumine os nossos passos. Quando não tivermos forças para continuar, peça ao Senhor que renove as nossas forças.
Quando pensarmos em desistir, lembra-nos de que Deus ainda está trabalhando. Quando uma porta se fechar, ajude-nos a confiar que Deus pode abrir outra muito melhor. Quando tudo parecer perdido, ajude-nos a olhar para o céu e recordar que para Deus não existe impossível. Senhor, quebra em nós toda a prisão interior. Liberta-nos daquilo que nos impede de acreditar. Liberta-nos daquilo que nos paralisa, daquilo que nos faz viver presos ao que já passou. Dá-nos coragem para começar novamente, sabedoria para escolher o melhor, perseverança para não abandonar os caminhos do bem, e coloca diante de nós as oportunidades que realmente vêm de Ti. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta caminhada. Seja o nosso auxílio nas batalhas, o nosso defensor nas dificuldades, instrumento da proteção de Deus sobre a nossa vida. Que a espada de luz do Arcanjo Miguel simbolize hoje a vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre o desânimo e da confiança em Deus sobre toda a preocupação. E agora, com toda a nossa fé, nós declaramos: Deus está à nossa frente. Deus está cuidando daquilo que não conseguimos resolver. E nenhuma corrente será capaz de impedir aquilo que Deus determinou para nós. Arcanjo Miguel, abra espaço onde não existe, ilumina onde existe escuridão, fortalece onde existe fraqueza e nos conduza para mais perto de Deus. Nós entregamos o nosso presente, o nosso futuro, os nossos caminhos e descansamos na certeza de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Que hoje seja um dia de libertação, um dia de recomeço, um dia de esperança. Que hoje caiam as correntes que nos impediam de avançar e que os nossos passos comecem novamente a caminhar na direção das bênçãos que Deus preparou. Arcanjo Miguel, intercede por nós. Senhor Deus, recebe a nossa oração e que tudo aquilo que for para o nosso bem, segundo a Tua vontade, encontre caminho para chegar até nós. Nós confiamos, esperamos, perseveramos e cremos, porque a última palavra não pertence ao medo. A última palavra pertence a Deus. E se Deus abrir um caminho para nós, ninguém poderá impedir que caminhemos por ele. Arcanjo Miguel, caminhe à nossa frente e, pela vontade de Deus, quebre toda a corrente que impede a nossa vida de avançar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento, nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, com fé, esperança e a certeza de que nenhuma corrente é mais forte do que o poder de Deus. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, venha ao nosso encontro nesta hora. Erga sua espada de luz sobre a nossa vida. Passe diante de nós e corte uma por uma todas as correntes que têm impedido o nosso avanço.
Corte as correntes do medo, as correntes do desânimo, da tristeza, da insegurança. Corte as correntes da falta de esperança, que nos fazem acreditar que nada vai mudar. Em nome de Deus, que todo o peso que carregamos seja retirado dos nossos ombros agora. Que toda porta que precisa ser aberta encontre a chave nas mãos de Deus. Que todo caminho que parecia fechado comece a se abrir agora. Arcanjo Miguel, visite agora a nossa vida, os nossos sonhos e tudo aquilo que colocamos nas mãos do Senhor. Entre nos lugares onde existe angústia e leve paz. Entre nos lugares onde existe confusão e leve clareza. Entre nos lugares onde existe medo e leve coragem. Arcanjo Miguel, se existe alguma corrente invisível tentando nos prender ao passado, corte-a agora, pela autoridade que vem de Deus. Se existe alguma situação que parece não sair do lugar, apresente-a diante do Senhor. Se existe um caminho que parece bloqueado, peça a Deus que mostre uma nova direção. Se existe uma batalha que estamos cansados de enfrentar, intercede por nós e nos ajude a permanecer firmes. Não permitas que o medo decida o nosso futuro. Não permitas que as derrotas do passado roubem a nossa fé do amanhã. Não permitas, Arcanjo Miguel, que palavras negativas tenham mais força sobre nós do que a palavra de Deus. Arcanjo Miguel, caminha à nossa frente. Onde houver obstáculo, envia o auxílio de Deus. Onde houver confusão, envia a sabedoria. Onde houver desânimo, envia a força. Onde houver portas fechadas, se for da vontade de Deus, que sejam abertas. Porque nós não queremos apenas avançar, nós queremos avançar na direção que Deus preparou para nós. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti tudo aquilo que hoje parece impossível. Entregamos as preocupações, as noites difíceis, as portas fechadas, os planos que não deram certo, as oportunidades perdidas e pedimos, Senhor, toma tudo em Tuas mãos. Arcanjo Miguel, corta agora toda corrente que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, podemos continuar. Se Deus está conosco, podemos recomeçar. Se Deus está conosco, podemos levantar, podemos caminhar. E nenhum obstáculo terá a palavra final sobre a nossa vida. Arcanjo Miguel, coloque a sua proteção sobre cada pessoa que está rezando esta oração com fé. Proteja sua mente, o seu coração, os seus caminhos. Proteja suas decisões, os seus sonhos e, principalmente, ajude-nos a permanecer debaixo da vontade e da proteção de Deus. Que toda corrente que prende se transforme em liberdade, que todo medo se transforme em coragem,
que toda espera se transforme em preparação e que todo recomeço seja conduzido pelas mãos de Deus. Arcanjo Miguel, quando não soubermos qual caminho seguir, peça ao Senhor que ilumine os nossos passos. Quando não tivermos forças para continuar, peça ao Senhor que renove as nossas forças. Quando pensarmos em desistir, lembra-nos de que Deus ainda está trabalhando. Quando uma porta se fechar, ajude-nos a confiar que Deus pode abrir outra muito melhor. Quando tudo parecer perdido, ajude-nos a olhar para o céu e recordar que para Deus não existe impossível. Senhor, quebra em nós toda a prisão interior. Liberta-nos daquilo que nos impede de acreditar. Liberta-nos daquilo que nos paralisa, daquilo que nos faz viver presos ao que já passou. Dá-nos coragem para começar novamente, sabedoria para escolher o melhor, perseverança para não abandonar os caminhos do bem, e coloca diante de nós as oportunidades que realmente vêm de Ti. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta caminhada. Seja o nosso auxílio nas batalhas, o nosso defensor nas dificuldades, instrumento da proteção de Deus sobre a nossa vida. Que a espada de luz do Arcanjo Miguel simbolize hoje a vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre o desânimo e da confiança em Deus sobre toda preocupação. E agora, com toda a nossa fé, nós declaramos: Deus está à nossa frente. Deus está cuidando daquilo que não conseguimos resolver. E nenhuma corrente será capaz de impedir aquilo que Deus determinou para nós. Arcanjo Miguel, abra espaço onde não existe, ilumina onde existe escuridão, fortalece onde existe fraqueza e nos conduza para mais perto de Deus. Nós entregamos o nosso presente, o nosso futuro, os nossos caminhos e descansamos na certeza de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Que hoje seja um dia de libertação, um dia de recomeço, um dia de esperança. Que hoje caiam as correntes que nos impediam de avançar e que os nossos passos comecem novamente a caminhar na direção das bênçãos que Deus preparou. Arcanjo Miguel, intercede por nós. Senhor Deus, recebe a nossa oração e que tudo aquilo que for para o nosso bem, segundo a Tua vontade, encontre caminho para chegar até nós. Nós confiamos, esperamos, perseveramos e cremos, porque a última palavra não pertence ao medo. A última palavra pertence a Deus. E se Deus abrir um caminho para nós, ninguém poderá impedir que caminhemos por ele. Arcanjo Miguel, caminhe à nossa frente e, pela vontade de Deus, quebre toda a corrente que impede a nossa vida de avançar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Arcanjo Miguel, neste momento, nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, com fé, esperança e a certeza de que nenhuma corrente é mais forte do que o poder de Deus. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, venha ao nosso encontro nesta hora. Erga sua espada de luz sobre a nossa vida. Passe diante de nós e corte uma por uma todas as correntes que têm impedido o nosso avanço. Corte as correntes do medo, as correntes do desânimo, da tristeza, da insegurança. Corte as correntes da falta de esperança, que nos fazem acreditar que nada vai mudar. Em nome de Deus, que todo o peso que carregamos seja retirado dos nossos ombros agora. Que toda porta que precisa ser aberta encontre a chave nas mãos de Deus. Que todo caminho que parecia fechado comece a se abrir agora. Arcanjo Miguel, visite agora a nossa vida, os nossos sonhos e tudo aquilo que colocamos nas mãos do Senhor. Entre nos lugares onde existe angústia e leve paz. Entre nos lugares onde existe confusão e leve clareza. Entre nos lugares onde existe medo e leve coragem. Arcanjo Miguel, se existe alguma corrente invisível tentando nos prender ao passado, corte-a agora, pela autoridade que vem de Deus. Se existe alguma situação que parece não sair do lugar, apresente-a diante do Senhor. Se existe um caminho que parece bloqueado, peça a Deus que mostre uma nova direção. Se existe uma batalha que estamos cansados de enfrentar, intercede por nós e nos ajude a permanecer firmes. Não permitas que o medo decida o nosso futuro. Não permitas que as derrotas do passado roubem a nossa fé do amanhã. Não permitas, Arcanjo Miguel, que palavras negativas tenham mais força sobre nós do que a palavra de Deus. Arcanjo Miguel, caminha à nossa frente. Onde houver obstáculo, envia o auxílio de Deus. Onde houver confusão, envia a sabedoria. Onde houver desânimo, envia a força. Onde houver portas fechadas, se for da vontade de Deus, que sejam abertas. Porque nós não queremos apenas avançar, nós queremos avançar na direção que Deus preparou para nós. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti tudo aquilo que hoje parece impossível. Entregamos as preocupações, as noites difíceis, as portas fechadas, os planos que não deram certo, as oportunidades perdidas e pedimos, Senhor, toma tudo em Tuas mãos. Arcanjo Miguel, corta agora toda corrente que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, podemos continuar. Se Deus está conosco, podemos recomeçar. Se Deus está conosco, podemos levantar, podemos caminhar. E nenhum obstáculo terá a palavra final sobre a nossa vida.
Arcanjo Miguel, coloque a sua proteção sobre cada pessoa que está rezando esta oração com fé. Proteja sua mente, o seu coração, os seus caminhos. Proteja suas decisões, os seus sonhos e, principalmente, ajude-nos a permanecer debaixo da vontade e da proteção de Deus. Que toda corrente que prende se transforme em liberdade. Que todo medo se transforme em coragem. Que toda espera se transforme em preparação. E que todo recomeço seja conduzido pelas mãos de Deus. Arcanjo Miguel, quando não soubermos qual caminho seguir, peça ao Senhor que ilumine os nossos passos. Quando não tivermos forças para continuar, peça ao Senhor que renove as nossas forças. Quando pensarmos em desistir, lembra-nos de que Deus ainda está trabalhando. Quando uma porta se fechar, ajude-nos a confiar que Deus pode abrir outra muito melhor. Quando tudo parecer perdido, ajude-nos a olhar para o céu e recordar que para Deus não existe impossível. Senhor, quebra em nós toda a prisão interior. Liberta-nos daquilo que nos impede de acreditar. Liberta-nos daquilo que nos paralisa, daquilo que nos faz viver presos ao que já passou. Dá-nos coragem para começar novamente, sabedoria para escolher o melhor, perseverança para não abandonar os caminhos do bem, e coloca diante de nós as oportunidades que realmente vêm de Ti. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta caminhada. Seja o nosso auxílio nas batalhas, o nosso defensor nas dificuldades, instrumento da proteção de Deus sobre a nossa vida. Que a espada de luz do Arcanjo Miguel simbolize hoje a vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre o desânimo e da confiança em Deus sobre toda preocupação. E agora, com toda a nossa fé, nós declaramos: Deus está à nossa frente. Deus está cuidando daquilo que não conseguimos resolver. E nenhuma corrente será capaz de impedir aquilo que Deus determinou para nós. Arcanjo Miguel, abra espaço onde não existe. Ilumina onde existe escuridão. Fortalece onde existe fraqueza e nos conduza para mais perto de Deus. Nós entregamos o nosso presente, o nosso futuro, os nossos caminhos e descansamos na certeza de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Que hoje seja um dia de libertação, um dia de recomeço, um dia de esperança. Que hoje caiam as correntes que nos impediam de avançar e que os nossos passos comecem novamente a caminhar na direção das bênçãos que Deus preparou. Arcanjo Miguel, intercede por nós. Senhor Deus, recebe a nossa oração e que tudo aquilo que for para o nosso bem, segundo a Tua vontade, encontre caminho para chegar até nós. Nós confiamos, esperamos, perseveramos e cremos, porque a última palavra não pertence ao medo. A última palavra pertence a Deus.
E se Deus abrir um caminho para nós, ninguém poderá impedir que caminhemos por ele. Arcanjo Miguel, caminhe à nossa frente e, pela vontade de Deus, quebre toda a corrente que impede a nossa vida de avançar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento, nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, com fé, esperança e a certeza de que nenhuma corrente é mais forte do que o poder de Deus. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, venha ao nosso encontro nesta hora. Erga sua espada de luz sobre a nossa vida. Passe diante de nós e corte uma por uma todas as correntes que têm impedido o nosso avanço. Corte as correntes do medo, as correntes do desânimo, da tristeza, da insegurança. Corte as correntes da falta de esperança, que nos fazem acreditar que nada vai mudar. Em nome de Deus, que todo o peso que carregamos seja retirado dos nossos ombros agora. Que toda porta que precisa ser aberta encontre a chave nas mãos de Deus. Que todo caminho que parecia fechado comece a se abrir agora. Arcanjo Miguel, visite agora a nossa vida, os nossos sonhos e tudo aquilo que colocamos nas mãos do Senhor. Entre nos lugares onde existe angústia e leve paz. Entre nos lugares onde existe confusão e leve clareza. Entre nos lugares onde existe medo e leve coragem. Arcanjo Miguel, se existe alguma corrente invisível tentando nos prender ao passado, corte-a agora, pela autoridade que vem de Deus. Se existe alguma situação que parece não sair do lugar, apresente-a diante do Senhor. Se existe um caminho que parece bloqueado, peça a Deus que mostre uma nova direção. Se existe uma batalha que estamos cansados de enfrentar, intercede por nós e nos ajude a permanecer firmes. Não permitas que o medo decida o nosso futuro. Não permitas que as derrotas do passado roubem a nossa fé do amanhã. Não permitas, Arcanjo Miguel, que palavras negativas tenham mais força sobre nós do que a palavra de Deus. Arcanjo Miguel, caminha à nossa frente. Onde houver obstáculo, envia o auxílio de Deus. Onde houver confusão, envia a sabedoria. Onde houver desânimo, envia a força. Onde houver portas fechadas, se for da vontade de Deus, que sejam abertas. Porque nós não queremos apenas avançar, nós queremos avançar na direção que Deus preparou para nós. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti tudo aquilo que hoje parece impossível. Entregamos as preocupações, as noites difíceis, as portas fechadas, os planos que não deram certo, as oportunidades perdidas e pedimos, Senhor, toma tudo em Tuas mãos. Arcanjo Miguel, corta agora toda corrente que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco
E se Deus está conosco, podemos continuar. Se Deus está conosco, podemos recomeçar. Se Deus está conosco, podemos levantar, podemos caminhar. E nenhum obstáculo terá a palavra final sobre a nossa vida. Arcanjo Miguel, coloque a sua proteção sobre cada pessoa que está rezando esta oração com fé. Proteja sua mente, o seu coração, os seus caminhos. Proteja suas decisões, os seus sonhos e, principalmente, ajude-nos a permanecer debaixo da vontade e da proteção de Deus. Que toda corrente que prende se transforme em liberdade, que todo medo se transforme em coragem, que toda espera se transforme em preparação e que todo recomeço seja conduzido pelas mãos de Deus. Arcanjo Miguel, quando não soubermos qual caminho seguir, peça ao Senhor que ilumine os nossos passos. Quando não tivermos forças para continuar, peça ao Senhor que renove as nossas forças. Quando pensarmos em desistir, lembra-nos de que Deus ainda está trabalhando. Quando uma porta se fechar, ajude-nos a confiar que Deus pode abrir outra muito melhor. Quando tudo parecer perdido, ajude-nos a olhar para o céu e recordar que para Deus não existe impossível. Senhor, quebra em nós toda a prisão interior. Liberta-nos daquilo que nos impede de acreditar. Liberta-nos daquilo que nos paralisa, daquilo que nos faz viver presos ao que já passou. Dá-nos coragem para começar novamente, sabedoria para escolher o melhor, perseverança para não abandonar os caminhos do bem, e coloca diante de nós as oportunidades que realmente vêm de Ti. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta caminhada. Seja o nosso auxílio nas batalhas, o nosso defensor nas dificuldades, instrumento da proteção de Deus sobre a nossa vida. Que a espada de luz do Arcanjo Miguel simbolize hoje a vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre o desânimo e da confiança em Deus sobre toda preocupação. E agora, com toda a nossa fé, nós declaramos: Deus está à nossa frente. Deus está cuidando daquilo que não conseguimos resolver. E nenhuma corrente será capaz de impedir aquilo que Deus determinou para nós. Arcanjo Miguel, abra espaço onde não existe. Ilumina onde existe escuridão, fortalece onde existe fraqueza e nos conduza para mais perto de Deus. Nós entregamos o nosso presente, o nosso futuro, os nossos caminhos e descansamos na certeza de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Que hoje seja um dia de libertação, um dia de recomeço, um dia de esperança. Que hoje caiam as correntes que nos impediam de avançar e que os nossos passos comecem novamente a caminhar na direção das bênçãos que Deus preparou.
Arcanjo Miguel, intercede por nós. Senhor Deus, recebe a nossa oração e que tudo aquilo que for para o nosso bem, segundo a Tua vontade, encontre caminho para chegar até nós. Nós confiamos, esperamos, perseveramos e cremos, porque a última palavra não pertence ao medo. A última palavra pertence a Deus. E se Deus abrir um caminho para nós, ninguém poderá impedir que caminhemos por ele. Arcanjo Miguel, caminhe à nossa frente e, pela vontade de Deus, quebre toda a corrente que impede a nossa vida de avançar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo os seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.